Olá, seja muito bem-vindo ao seu, ao meu, ao nosso canal, o canal do Grupo de Estudo e Pesquisa em História da Educação Matemática Escolar, o GPMRO. Eu sou o professor doutor Enoque Reis, líder do grupo e idealizador deste canal. Bom, hoje eu tenho o prazer de trazer para conversar conosco o professor Tiago Pedro Pinto. Ele é editor da revista Perspectiva da Educação Matemática. O Tiago vem conversar conosco, pois um dos nossos inscritos, o Marcelo. Olá, Marcelo, muito obrigado pelo seu comentário. Ele colocou lá no nosso primeiro vídeo que seria interessante trazer alguém para falar um pouco sobre artigo científico, pois ele diz que tem algumas ideias, mas na hora de colocar no papel, de estruturar, ele tem muita dificuldade. E eu acredito que essa é uma dificuldade de muitas pessoas, e por isso eu fiz o convite ao professor Tiago. Bom, não vou apresentar o professor, vou pedir que ele fale um pouquinho sobre a sua trajetória, a sua formação, e logo a seguir eu trago algumas questões para a gente discutir sobre a temática. É com você, professor Tiago. Olá, Enoque. Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar conversando com vocês. Eu sou docente aqui na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Sou editor da revista Perspectivas da Educação Matemática, junto com a professora Fernanda Rosa e a professora Aparecida Chiari. E no momento também estamos aí rumo ao mais um ENAFEM, no qual eu sou presidente da comissão científica, junto com o Bruno Dacier e o Marcelo Moraes. Acredito que estou introduzindo isso porque eu acho que esse é um dos motivos do Enoque, né, o convite do Enoque. Ah, Também na posição de quem escreve artigos, né, mas vou dizer mais na posição de quem recebe esses artigos, encaminha para avaliação e lida com a avaliação dos pares, né? Então eu acredito que nessa direção a gente possa conversar um pouco. É, Sou mestre e doutor em Educação Matemática, minha formação se deu na Unesp. Estou há 10 anos aqui na UFMS, atuo também no programa de pós-graduação em Educação Matemática e no programa de pós-graduação mestrado profissional em ensino de filosofia. E é isso, vamos conversar. Tiago, a primeira questão é assim: qual a importância, né, do artigo científico, né, de escrever, de ler? Qual a importância que ele tem hoje na comunidade em si? Né? Pode falar um pouquinho sobre isso para nós? Legal. Bom, a função é fazer esse conhecimento circular, né? Até muito pouco tempo atrás, as teses e dissertações, principalmente no formato impresso, né, ficavam extremamente restritas. Você sempre enviava ali uma versão para a biblioteca, mas quem não fosse efetivamente ao seu campus, à sua biblioteca, procurar o seu material, não ia encontrar aquilo. Ao passo que as revistas conseguiam aí atender um público muito maior. Mesmo a revista sendo de um programa específico, normalmente você tinha nesse programa outros professores de outras localidades, alunos egressos, que continuavam a receber esse material e dessa forma disseminar esses textos, né, essas informações científicas nas suas comunidades. Então, por exemplo, eu fiz o mestrado em Rio Claro, e lá a gente tem o Bolema, que é a mais tradicional revista de educação matemática, né? Todo ex-aluno de Rio Claro, na época era também assinante, né? A gente pagava uma anuidade ali para ajudar a revista a se manter, e com isso a gente recebia em casa, via correio, um exemplarzinho, né? Onde estavam ali os artigos daquela edição. Então isso fazia com que o conhecimento circulasse. Imagina, eu aqui já no Mato Grosso do Sul ia pegar esse material, selecionar para os meus alunos, olha, lê isso, lê aquilo, né, e assim por diante. Hoje em dia a dinâmica é um pouco outra, né? Então, as teses e dissertações já são um pouco mais acessíveis, né? Você consegue encontrá-las com uma maior facilidade, fazer o download, fazer a leitura aí da sua casa. No entanto, encontrar esse material ainda é muito difícil, muito difícil. Alguns anos atrás, para você ter uma ideia, nós fizemos um levantamento e descobrimos que não é época ainda de dissertações, né? Diversas dissertações do nosso programa não estavam no banco de teses e dissertações da CAPES, que é onde todo mundo vai procurar, né? Bom, se não estava lá no banco de teses e dissertações da CAPES, aonde que a pessoa ia encontrar
o mestrado do ENOC, o doutorado do ENOC, né? A gente não faz a pesquisa científica, né, nos buscadores comuns, né? A gente tem os indexadores, né? E esses indexadores normalmente priorizam o trabalho com as revistas, né? Então, aquele seu trabalho extenso, né, aquele seu trabalho minucioso ali de 2, de 4 anos, que virou um texto muito denso, muito grande, é muito mais difícil de circular do que um artigo que tem 15 a 20 páginas e que foi indexado, né? Então você vai nos principais buscadores, nos principais indexadores de revista e você vai dar uma busca. Vou lá no Cielo, eu vou lá no Google Acadêmico ou alguns outros, no Latindex, por exemplo. Eu vou lá e vou buscar o que existe sobre história da educação matemática. E vai aparecer uma quantidade enorme de material. E muito provavelmente, para minha pesquisa, aquilo vai ser o suficiente. Eu não vou nem ter o trabalho, muitas vezes, de entrar em página de programa por programa de cada universidade brasileira para ver se naquela universidade, lá daquele estado que eu nem conheço, daquela cidade que eu nem conheço, para saber se ali existe um trabalho acadêmico sobre a temática que eu quero pesquisar. Estou supondo aqui um levantamento bibliográfico. É muito interessante notar, por exemplo, aquele livro já bastante antigo, do Humberto Eco, Como Escrever uma Tese, né? Que lá na década de 70 e tal, para você pensar qual a tese que você poderia fazer, qual o tema você se interessaria, uma das questões era qual biblioteca eu tenho disponível. Eu tenho acesso a qual biblioteca. E a partir daquela biblioteca eu poderia escolher um tema. Por quê? Era materialmente possível escolher um tema do qual eu não tenho acesso às referências, né? Hoje isso mudou bastante. Ainda assim, reforço, né, é muito difícil você acessar as teses e dissertações numa busca inicial de levantamento bibliográfico, se esse material não foi parar em uma revista científica. Então, a principal função da revista, do artigo, é fazer o conhecimento circular, né? Se por um lado eu disse que eventualmente você não vai encontrar todos os trabalhos que versam sobre a sua temática, é impossível fazer um trabalho científico sério sem buscar nas principais revistas e indexadores o que já foi escrito sobre a sua temática, né? Então, a partir do artigo, eventualmente você vai usar o próprio artigo, ou muitas vezes o artigo vai ser aquele caminho que vai te levar para aquele determinado autor. Vai ser um caminho que vai te levar a buscar e encontrar a tese, a dissertação daquele autor para você conhecer com profundidade aquele tema. Ah, tá, professor. Então, isso vem justamente ao encontro da próxima questão, porque o que acontece? A questão é assim, às vezes eu tenho uma ideia, né? Ou você tem uma ideia sobre alguma coisa, e qual seria o caminho para transformar isso num artigo? Né? Aí, pelo que eu vi já na primeira questão, é assim: um dos caminhos é olhar o que já tem escrito. O que mais que eu devo visualizar nesse ambiente? Lembrando assim, olha, hoje acordei com um pensamento em escrever um artigo, essa ideia eu acho que é legal, qual que é o próximo passo para transformar isso efetivamente em um artigo científico? Certo. Aí, não, que eu acho que a gente tem duas situações, né? Tem uma que para mim é muito clara, por exemplo, a pessoa acabou de defender o mestrado, o doutorado, terminou uma especialização e já tem uma pesquisa realizada. Normalmente, inclusive, as bancas, né, de avaliação já indicam para os autores, para o orientador, falam, olha, eu acho que aqui tem um tema para um artigo. Ou aqui tem, né, nessa tese a gente tem 2, 3 temas possíveis de se transformarem num artigo. Eu vou brincar aqui com uma metáfora que todo mundo que trabalha na educação vai entender. Quando a gente fala em avaliação, a nota é um resultado de um certo processo de estudo, de desenvolvimento ao longo de um bimestre, ao longo de um ano, né? A gente sempre frisa com os nossos alunos, olha, você não tem que focar a nota, você tem que focar esse processo de aprendizagem, a nota vai ser uma consequência. Nessa direção, o artigo científico ele também é uma consequência de uma pesquisa, né? O fazer profissional do cientista
seja em qualquer área, né, ele envolve primeiramente a construção de uma pesquisa. Então, é claro, se você tem um material já de pesquisa e quer, de repente, transformar isso em um artigo, em 2 artigos, e aí a gente pode discutir alguns caminhos. Agora, o outro processo é assim, olha, eu tive uma ideia muito boa, mas eu ainda não fiz a pesquisa, então eu preciso construir um processo de pesquisa. Eu preciso me aproximar de um grupo de pesquisa que vai me subsidiar nas discussões. Eu preciso me dedicar um certo tempo para amadurecer, para levantar essa referência, essas leituras, essa referência bibliográfica, para levantar os dados, produzir os dados para a minha pesquisa e analisar. Somente depois disso, isso não se faz em um mês, em 2, em 3, né? Isso é um processo longo. Somente após uma pesquisa é que eu posso pensar em ter um artigo, em construir um artigo. Senão eu estou invertendo o processo, né? É claro, a gente tem sites bons, mas tem que transformá-los em pesquisa. Eu tive um site bom para minha aula. E eu acredito que ninguém, né, eu não saberia dizer um exemplo de novidade, né, mas vou pegar. Ninguém tem usado realidade virtual, realidade aumentada nas aulas de matemática para trabalhar com o conteúdo de matriz. Eu imagino que ninguém tenha feito isso, né? Ok, isso é uma ideia boa, mas isso não tem ainda o potencial de virar um artigo. Isso tem o potencial de virar uma pesquisa, e essa pesquisa vai ter resultados, né, positivos, negativos sobre um certo viés, né? Eu prefiro nem pensar assim. Eu prefiro pensar na ideia de eu vou pesquisar sobre um assunto e ali vão aparecer coisas. Essas coisas que aparecem ao final do processo são os resultados. Dizem das potencialidades, das fragilidades de se utilizar um instrumento, etc. Né? Esses resultados sim têm o potencial de virar um artigo científico, né, de ganhar circulação. Eu tenho que pensar também, por que eu quero escrever um artigo? Né? Bom, da nossa fala inicial, o artigo é para fazer a sua pesquisa circular. Né? Então eu tenho que ter essa pesquisa, eu tenho que ter esses resultados para mostrar. Né? Agora, é claro, Muito, pode falar. muito interessante, professor, que vai se ligando cada item, né? E aí, a partir do momento que eu realizo essa pesquisa, que eu produzo um artigo científico, vem a próxima questão, né? Assim, na onde que eu vou publicar isso, né? Aonde que eu procuro? Quem que seria o ideal? E eu acho que essa pergunta também ajuda a você a formatar o seu trabalho, porque cada lugar tem a sua característica. O que, que o senhor pode falar nesse sentido? Assim, tem um artigo, eu fiz a minha pesquisa, montei o meu artigo e agora? Para onde que ele vai, né? Certo. Eu vou aproveitar até imaginando que esse artigo ainda não está tão pronto, né? Eu já tive algumas ideias, eu já tenho algumas coisas e eu quero começar a expor, né? A vida acadêmica ela é baseada na exposição de ideias e o que é tão difícil atualmente, né? Ouvir o contraditório, né? Então, antes da gente ter um artigo amadurecido, a gente tem que levar esses primeiros textos, que a gente também poderia chamar de artigo, né, mas esses primeiros textos para o espaço de debate. Seminários, eventos científicos da mais variada natureza. Então, o que é muito comum? Eu levo um texto para um evento de uma ideia que ainda não estava tão amadurecida, eu volto do evento cheio de ideias, cheio de coisas para lapidar no meu texto, e aí depois esse texto vai se tornar um texto de fato para uma revista, né? Então esse processo eu acredito que ele é muito importante. Eu digo isso porque é muito comum aqui na avaliação tanto do evento quanto da revista as negativas, né? As recusas, os pareceres contrários à publicação dos textos. É claro, quando você vai para um evento e dialoga com os pareceristas, com a comissão científica, as diretrizes são muitas vezes no sentido, olha, fazer esse conhecimento circular, ver se o material tem alguma coisa para ser discutido de fato, mas a gente procura orientar os pareceres assim, olha, seja didático. Às vezes é o primeiro artigo que a pessoa está tentando colocar num evento, é a primeira tentativa de escrita. Então você tem ali um cuidado com o autor, dizendo, olha, autor, a sua metodologia não está casando com o tipo de conclusão que você está tendo. Né?
olha, você quer falar sobre tal temática, mas você não cita os trabalhos de fulano, ciclano e beltrano, que são, né, os textos seminais nessa área, né? Então, esse parecer de um evento científico, por exemplo, vai te auxiliar muito nesse processo. Ao passo que quando chega para uma revista científica, principalmente se você escolher uma revista de grande renome, muito bem equalizada, a chance de você ter um parecer mais duro, né, com menos tato para te auxiliar de fato a promover o seu trabalho é maior. E aí, às vezes, a frustração daquele autor que está chegando agora na área e já tentou submeter de cara a revista para um periódico grande e teve uma negativa, vamos dizer, a gente sai até meio perdido, assim, né? Meio atordoado de ler uma negativa, às vezes, muito é, incisiva, né? Isso acontece porque, acho que entra também no debate cotidiano que a gente está tendo, né? O que é fazer ciência, né? Quais são os critérios que legitimam o conhecimento científico, principalmente na área de humanidades, que é onde a gente se encontra, né? É a avaliação pelos pares. Quando o seu artigo ele chega para uma revista científica, esse texto é endereçado a dois pareceristas, dois avaliadores, que não conhecem os autores do texto, né? E vão julgar aquilo da forma mais fria possível, ah, e vão dizer de fato se ele acredita que aquilo é conhecimento científico. Então, na hora que eu estou propondo um artigo para uma revista, é como se eu dissesse: olha, isso aqui que eu tenho na mão é conhecimento científico. Está muito bem avalizado nos meus referenciais, os meus dados têm uma amplitude coerente com as conclusões que eu quero, né? O tipo de dado que eu produzi tem a ver com o meu referencial, tem a ver com a minha análise, e, mais ainda, os resultados que eu cheguei são interessantes para a área, né? Um texto sem essas características, submetido a uma revista bem equalizada, tem uma grande chance de ser reprovado, né? Então, a ideia principal, eu acho que está no foco do processo, né? No encaminhamento dessa pesquisa para as conclusões. O processo depois que você tem todo esse material para transformá-lo em um artigo, aí é como você falou, você tem que olhar qual a revista que você está submetendo, quais são as normas, limite de página, normas de ABNT, normas de escrita, né? Isso é mais geral, mas a gente peca muito, né? Então, o que, que eu vejo acontecendo também, alguns avaliadores? O texto carrega tantos erros de escrita, erros gramaticais, ortográficos, né? Que o avaliador, no meio do texto, ele praticamente, eu não vou dizer que ele desiste, ele não desiste, né? Mas o texto é tão sofrível para ser entendido que a ideia que poderia ser boa vai se ocultar atrás desses erros todos, né? Então, vale muito a pena a gente gastar um tempo. Assim, eu quero submeter esse texto quando? É em dezembro? Tem uma chamada aqui que é para dezembro. Eu tenho que terminar esse texto em novembro e submeter a uma boa revisora de ortografia e gramática, eventualmente a uma revisora de normas da BNT, ou se eu tenho domínio, que eu guarde um texto, que eu guarde um tempo hábil para fazer isso. O que, que acontece normalmente? Aí da minha experiência como autor, não como editor, né? A submissão é dia 15. Até o dia 10, dia 12 eu ainda estou mexendo no texto, ainda estou construindo o texto, ainda estou fazendo abstract. E aí, qual a qualidade da revisão que eu vou conseguir fazer em 1 ou 2 dias antes da submissão? Eu, que estou com todas as ideias do texto e que cada vez que leio o texto muda alguma coisa, né? Então isso não vai dar certo, né? Vai ter um parecer negativo nessa direção, né? Então se eu guardar esse tempo para que eu mesmo faça ou para que um colega faça, né? Olha, não, que eu terminei esse texto. Você pode ler para mim, dar uma olhada? Você está pegando o texto agora, fresquinho. Você não tem todas aquelas ideias já na sua cabeça pré-concebidas, né? Quando a gente lê muito material, a gente já não lê, a gente já sabe o que a ideia que deveria estar ali e pega essa ideia. A outra pessoa que vai ler não acha essa ideia lá, né? E aí dá problema,
né? Problema de escrita. Então, assim, é razoavelmente comum, tanto em evento quanto em revista, pareceres apontarem, olha, o texto está muito mal escrito. E aí toda a ideia boa que você tinha vai por água abaixo.